Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Sicredi Pioneira, uma série de lives numa campanha que a cooperativa vem fazendo de estímulo ao consumo local. Já falamos sobre negócios conscientes, sobre o futuro, sobre a inteligência emocional, turismo com segurança, educação financeira. Muitos convidados especiais já passaram por aqui. Mas hoje, falando em convidado especial, temos a grande alegria, satisfação e, por que não dizer, a honra de contar com a participação do Frei Jaime Bétega. Ele que vem aqui conosco para falar de um tema muito especial. Pessoas novas para novos tempos. Uma jornada para a transcendência. É muito importante que a gente faça essa reflexão, porque a correria não tem nos permitido parar e refletir sobre o que de fato é importante na vida. Muitas vezes temos falado sobre a importância dos negócios, ou a sociedade, ou o novo normal, mas esquecemos que tudo isso nada mais é do que o reflexo das atitudes das pessoas. Por isso, já dou boa noite ao Frei Jaime, que está aqui conosco. Frei, seja muito bem-vindo e que a gente possa trazer uma boa mensagem para todos que nos acompanham nesse momento. Tiago, boa noite a todos os que nos acompanham nesse momento. Alegria. Sicredi é sempre um lugar onde a gente se sente em casa e a minha admiração, o meu respeito e também parabéns por fazerem o Sicredi sonhar tanto. Então, vamos ficar juntos. Certamente, Tiago, o que nós vamos falar não é muita novidade, né? Mas é na insistência da repetição que nós também absorvemos a essência. Pois é, Frei, uma das questões que, quando na semana passada nós conversamos para organizar um pouco a estrutura dos tópicos a serem abordados hoje, foi sobre a questão da autossuficiência que o ser humano vem encontrado nos últimos tempos e o quanto essa pandemia tem sido importante também para que as pessoas voltem àquilo que já não é novidade, a coisas que antigamente eram relevantes, e é sobre isso que a gente quer falar. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um convite para vocês que nos acompanham nesse momento. Podem enviar perguntas pelo chat, tanto no Instagram quanto no Facebook. Todas as possíveis serão lidas durante a apresentação e, se houver a necessidade, a gente vai estar respondendo depois, num segundo momento também. Mas aqueles que puderem pegar papel e caneta agora, eu tenho assim, trazer para vocês o currículo do Frei. Enquanto eu apresento um pouquinho quem é o Frei Jaime, peguem papel e caneta, porque nós vamos fazer uma dinâmica, uma atividade durante essa live de hoje. Frei, tu falaste sobre a alegria de conversar com as pessoas do Sicredi, e tu estás muito acostumado a conversar normalmente com o público interno, com nossos colaboradores, ou eventos de reinauguração de agência, alguma coisa nesse sentido, né? Estivemos juntos no ano passado, na noite de sopas do projeto Mão Amiga, mas hoje tu tens o desafio um pouco mais amplo, porque a divulgação dessa live, ela atingiu pessoas tão distantes, tão queridas por nós todos aqui. Então nós temos, além de colaboradores do Sicredi, também associados do Sicredi, pessoas de entidades sociais ou entidades de classe empresariais, pessoal da agricultura, pessoas de outros sistemas cooperativos espalhados pelo Brasil e gente, inclusive, da Alemanha, que já mandou um oi dizendo que está conectado aqui com a gente assistindo essa live. Então, olha o quão distante irá essa mensagem no dia de hoje. Aumenta a responsabilidade. Frei, nome completo? Jaime João, que eu nunca uso, só nos documentos, Bétega. Filho de Caetano e Irma Penegonda Bétega, com 6 irmãos na família, né? 3 homens e 3 mulheres. Isso, 6, somos 3 e 3. Mas o que poucas pessoas sabem o que o Frei gostaria de ser quando criança, quando ele era pequenininho, foi atrás do que na vida? O Frei sempre quis estudar.
eu tinha algo comigo que eu deveria continuar estudando. E, claro, não tinha transporte escolar. Meu local aí, Nova Palmira, que é perto de Vila Cristina, indo entre Caxias e Nova Petrópolis, né? E ou também em direção a Feliz. E quando terminou a quarta série, o quarto ano, não tinha mais estudo em Nova Palmira. Então tinha que ir para Galópolis. Não tinha horário de ônibus que coincidisse, né? E aí eu acabei ficando na casa com 11 anos, 11 para 12, eu saí de casa e fiquei na casa de um casal de idosos, ajudando na casa para poder ter cama e poder ter alimento e poder estudar. Mas quando eu te fiz essa pergunta a primeira vez, teve mais um dado importante que tu trouxe, que é assim, tu sabia que queria muito estudar e a única certeza que tu tinha queria trabalhar em algo que envolvesse pessoas. Ah, sim. E isso foi tão rico, esse detalhe, né? Porque no cooperativismo a gente está falando de uma sociedade de pessoas. Hoje uma colega nossa lá de Porto Alegre, da Central, disse assim, não dá para falar só de negócios, até porque o nosso negócio são as pessoas, a base de tudo são as pessoas. E daí tu foi estudar, foi trabalhar com pessoas, mas começou aos 15 anos na gráfica, né, na editora São Miguel, ali onde conheceu a obra dos irmãos Capuchinhos, e acho que ali tu encontraste a tua vocação, né, Frei? Sim, o fato de, como capuchinhos, como franciscanos, como seguidores da regra de vida de São Francisco de Assis, um dos detalhes é que São Francisco não queria que nenhum frei, a palavra frei vem de irmão, frater, em italiano, irmão, que nenhum frei morasse sozinho, ficasse sozinho. Então, nós temos comunidades como se fossem famílias, como se fossem famílias. Cada comunidade tem um superior, e nós vivemos uma cooperação entre nós dentro de casa. Tem um econômico, no fim do mês, se tu tem salário, tu entrega para o econômico, ele faz as compras, claro, tu fica com uma parte que tu vai precisar. Nós, todo fim de mês, comecinho de mês, a gente apresenta as notas do mês anterior, do que gastou. Nós não temos nada em nosso, e olha, quando a gente abre uma conta bancária, que foi o que aconteceu hoje, o meu colega abriu na agência aqui do Desvio Risso, e hoje uma colega que deve estar participando, ela esteve aqui em casa para pegar mais uns documentos e assinatura. Então, nós sempre temos conta bancária em dois, conta conjunta, e isso que eu vi nos capuchinhos, no carisma franciscano, me encantou. E esse contato com pessoas, mas o fato de a gente não estar sozinho, para mim isso é fundamental, fundamental. E sempre gostei de estar com pessoas. Gostar de estar com pessoas, essa questão da essência franciscana, né, que muito vinculada à solidariedade, à humildade, a gente vai passar por essa pauta depois. Só que daí o menino que gostava de estudar, né, foi estudar e se formou em filosofia, teologia, administração de empresas, fez uma pós-graduação em gestão de pessoas, mestrado e doutorado em administração. Há 29 anos, o Frei possui um programa diário nas rádios de Caxias, na Rádio São Francisco, na tua Rádio São Francisco, que é a rádio mais nova. Também professor há 15 anos pela nossa Universidade de Caxias do Sul, aqui a UX, uma universidade comunitária, onde, além dos cursos de graduação, é coordenador da pós-graduação em espiritualidade no trabalho, tem uma coluna diária no jornal O Pioneiro de Caxias, dá palestras para empresas, participa de reuniões, é presidente e fundador do projeto Mão Amiga, uma obra fantástica de caridade para aquelas pessoas que necessitam de apoio, para questões básicas, né, de subsistência, e que hoje emprega 251 pessoas com carteira assinada. E, além disso, ele encontra tempo para caminhar todas as manhãs e, sempre que possível, apreciar um prato de capelete.
Então, para todos que conhecem o Frei, é sempre bom a gente olhar esse teu lado humano também, mas para quem nunca tinha ouvido falar do Frei, nós temos muitas pessoas distantes, é com essa pessoa que nós vamos falar hoje sobre resiliência à transcendência. A gente tem falado muito de resiliência, né, Frei? Sim. Mas eu gostaria de iniciar essa nossa conversa, feita as apresentações. Todo mundo já deve estar com papel e caneta na mão. A Aline, que é nossa assessora na tradução em Libras, está aqui nos acompanhando. E no final nós teremos uma surpresa, né? Nós vamos ensinar uma palavra também nessa linguagem. Mas eu gostaria de iniciar a conversa contigo, Frei, falando um pouco sobre a crise em si, a pandemia. Ela jamais deve ser desperdiçada, ou as pessoas não deveriam participar da crise simplesmente como espectadores, só olhando o que acontece. É muito importante nós, enquanto pessoas ou enquanto líderes, enquanto parte de uma família, de uma empresa ou de uma sociedade, saber que cada ação nossa, cada gesto nosso reflete no todo. Então, esse seria o ponto de partida da nossa conversa. Se a gente diz que a humanidade está doente, ela está doente porque as pessoas também estão doentes. Vamos falar um pouco sobre a questão do resgate de alguns valores que eram importantes no passado e que por um bom tempo ficaram um pouco esquecidos ou adormecidos na sociedade. Tiago, nossa vida, ela sempre foi visitada por crises. Se nós olharmos a história de cada um de nós, a história da humanidade, a história da nossa comunidade, a história da nossa família, nós somos o somatório da superação das crises que passamos. Qual foi a nossa primeira crise? O dia do nascimento. E olha só, quem não chorou, né, quando nasceu, levou de primeira. Acabou levando para poder chorar, para poder o aparelho respiratório colocar em ação, né? Porque estava tão tranquilo, porque se chora? Exato. Porque a gente queria ficar onde estava. Por que nós choramos hoje? Porque a gente não queria estar onde a gente está. Então, a palavra crise não pode ser vista apenas como um aspecto dolorido, sofrido, e que não seria necessário. As crises são necessárias. Ninguém tem que provocar crise, mas todos nós podemos dar uma resposta quando a crise nos visita. Qual é a diferença desta crise em relação às outras crises que nós já passamos? Olha só, tem crises que a crise brota de um processo de luto por termos perdido alguém. Veja que não é só alguém, uma família. Hoje tem pessoas que passam por uma crise muito grande ao perder um animalzinho. Né? Então, nós temos crises contínuas, crises contínuas. Qual é a diferença desta crise? Claro, é algo desconhecido, nós não estamos vendo onde está a bactéria, onde que está a contaminação, né? Onde está... Mas outra coisa, a humanidade, ao mesmo tempo, em tempo real, toda a humanidade está vivendo essa situação. Essa situação. Agora, nós podemos olhar a crise através de ângulos diferentes, óticas diferentes. E não quer dizer que uma ótica exclui a outra. Assim como os humanistas estão se debruçando sobre a questão de quem vai ser esta geração, como vai ser a nova geração, o pós-pandemia, da mesma forma, os economistas estão olhando, e não tem como negar a economia, não tem como negar a crise que está afetando o sistema produtivo e assim por diante. Então, nós estamos diante de uma realidade que não dá para ficar gritando, não dá para se desesperar. Talvez nós, no ímpeto de termos pressa, que pressa era
a nossa marca, foi a nossa marca por muito tempo. Na pressa, a gente gostaria de resolver logo. E nós temos que esperar, torcer. E, claro, a nossa espera, o Paulo Freire diz que esperança, esperar vem do verbo esperançar. Isto é, eu não vou ficar de braços cruzados. Eu vou fazer aquilo que estiver ao meu alcance para poder contribuir também para a superação. Para a superação. Então, o momento é crítico, sim, mas crise, mesmo não sabendo a proporção, nós podemos interagir com a crise, começando pelo nosso pensamento. Um pensamento positivo. Afinal, eu acredito que vai passar? Ou eu acho que não vai passar? Ou acho que vão se multiplicar os números das vítimas? Não. A gente vê o profissional da saúde, mesmo com medo, mesmo estando aí querendo desistir, mas ele continua. Então, nós estamos descobrindo também tantas respostas, né? Hoje se tem clareza como é que estavam os hospitais. Hoje a gente sabe, por exemplo, hoje, por causa da educação principalmente, nós sabemos que internet, passamos a saber, a compreender que internet faz parte das necessidades básicas. Porque nós que não vamos... chega a todas as pessoas, não chega a toda a população, né? Sim, sim. Tu estava falando, Frei, sobre essa questão da pressa, que era uma constante, né, em resolver crises com pressa, e ela era de fato uma constante no passado recente, né? Nós convivemos com gerações, ou nós passamos por gerações onde muitas vezes tinha que se esperar semanas ou até meses para se fechar uma contabilidade de uma empresa, até reunir todos os documentos, fazer todas as demonstrações contábeis de livro caixa, e hoje a gente tem isso tudo escriturado de forma eletrônica, instantânea, a qualquer minuto do dia. Então, essa construção da ansiedade cada vez maior por parte das pessoas também faz com que tenhamos uma angústia maior na resolução das crises ou dos problemas. Mas como tu também bem disses, elas são constantes e são cíclicas. Se a gente parar para analisar e fazer uma avaliação do que os nossos antepassados, quando chegaram aqui na Serra Gaúcha, tanto os de descendência germânica quanto os italianos, e o que eles encontraram aqui, nada além do que mato, né? Sim. Nada além do que mato. Havendo a necessidade de abrir picadas sem ferramentas, tendo que buscar ferramentas para isso, e daí muitas vezes tendo um lote de terra, né, uma colônia, 75 hectares, e tinha terra, mas não tinha semente, ou tinha terra e semente, mas não haviam ferramentas para plantar. Então, as crises sociais, elas eram também consequência de uma falta de estrutura econômica por parte das famílias da sociedade. E naquele momento foi necessária a união de pessoas, a irmandade, ninguém faz nada sozinho. Essa colaboração que existia nas pessoas e liderada também por líderes educadores comunitários, como o nosso aqui da Sicredi pioneira e que é referência em todo o país e até no mundo, o padre Theodor Amstad. Ele era um líder comunitário, um líder educador, e eu acho muito legal o senhor falar que quando criança sonhava em estudar, e quando a gente fala de liderança, eu queria agora entrar um pouco na pauta de família, porque eu não enxergo como passar por essa crise sem a devida estruturação familiar, sem lares estruturados. Quando a gente fala de liderança inspiradora ou liderança educadora, nós estamos falando também de educar por exemplos. E educar por exemplos passa pela figura dos pais, dos tios, dos padrinhos, dos avós. O que nós fizemos na igreja, na empresa onde trabalhamos, no comércio, na rua, é reflexo daquilo que rigorosamente fazemos dentro das nossas casas, ou dos exemplos que damos para os nossos filhos. Eu queria que o senhor entrasse um pouco nessa pauta,
para quem nos assiste agora, nesse momento, como fica esse convívio familiar, a questão do perdão, a questão do exemplo, da liderança? Eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso. Eu começo dizendo que a crise, a resposta à crise, ela depende também de uma metodologia. Metodologia, isto é, como eu vou proceder, por onde eu vou começar. Vejam que a própria crise, a própria pandemia, nos ofertou uma metodologia. Por onde começar? Fique em casa. Fique em casa. Então, nós estamos tendo um problema seríssimo, mas, ao mesmo tempo, nós estamos trazendo a resposta, a solução, o tratamento, a prevenção, acima de tudo, onde que está? Na família, no ficar em casa. Bom, ninguém gosta de ficar num hospital. Ninguém gosta de ficar por muito tempo fora de casa. Nós temos nossa cama, nosso travesseiro. Hoje a gente já está habituado até com o banheiro, né? Então, temos essa ligação, esse afeto, né? Então, para mim é muito simbólico o ficar em casa. Fique em casa. O mundo nos ensina, e esse ensinamento está mudando a nossa cultura no valor e no significado de estar em casa. Mas olha só, alguns autores dizem, sim, ficar em casa. Mas vejam que a família continua, quando começou a crise, a pandemia, a família se encontrava do jeito que a gente tinha deixado a família. Então, não basta ficar em casa. Aí que vem essa questão de como nós podemos fazer acontecer a restauração da família. Restaurar, se a gente tem uma peça antiga, uma obra de arte, como é que a gente faz a restauração? Tu vai em busca do que é o original. Tu sente quase que uma obrigação de ser fiel à origem. Bom, para nós, qual é o modelo de família que permite a restauração para que a gente possa ficar em casa bem? Vamos ver. De um modo especial, dá para falar eu nasci onde a cultura alemã e italiana se encontram, onde o luteranismo e o catolicismo também se encontram, que é Nova Palmira. Nós temos o encontro das duas culturas. Tem uma coisa sagrada nas pessoas de origem alemã: a hora do chimarrão. A hora do chimarrão. É comum sentar em frente à casa. Eu acho tão bonito, dois irmãos, essa região, depois de Nova Petrópolis, onde o pessoal pega a cadeira da praia e senta ao longo da BR-116. E todos eles com a garrafa, normalmente é do Sicredi, a cuia também, e eles tomam um chimarrão enquanto eles conversam e olham... Na rua é cadeira, porque em casa às vezes é banco de madeira mesmo. Banco de madeira mesmo. Então, olha aí, olha que interessante, nós termos tempo para a família. Pessoal, a hora do chimarrão, ela é sagrada. Mais sagrada do que o sono. Porque a gente levanta um pouco antes para tomar chimarrão, para depois tomar café e para depois ir para os compromissos. Então, vejam, a pandemia está nos dizendo que, opa, volta às tuas origens. Veja o que é. Aí, falando em chimarrão, nós falamos em diálogo. Se tem diálogo, tem maturidade. Porque tem muito pai, muita mãe, muito imaturos. Eu vejo pelo projeto Mão Amiga, que a gente cuida das famílias também, enquanto ajuda a pagar a escolinha. Pessoal, eu olho para muitos deles e eu digo, esses aí não estavam preparados para ser pai, nem vão estar nos próximos tempos. Anos. Então,
Sim, anos. Então, vejam, a questão do diálogo, a maturidade. Se tu sabe dialogar, tu sabe perdoar. Se tu sabe perdoar, é porque tu sabe amar. Se nós formos olhar, o não perdão, ele é uma consequência, uma manifestação do não amor. Mas daí, o que é o amor mesmo? Vamos lá. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 13. Olha aí, ó. Já dá para uma leitura de noite antes de deitar. O amor é paciente, isto é, quem ama tem paciência. E aí eu já cansei de ouvir as pessoas dizendo, eu não tenho muita paciência. Bom, se tu não tem muita paciência, trata de encontrar, porque sem paciência tu não vai a lugar nenhum. O amor é paciente, tudo compreende. O amor tudo perdoa. Depois São Paulo diz, olha, vai desaparecer tudo. O que vai ficar? O amor. E aí que a gente vê que nós esquecemos uma coisa muito simples, que pode e deveria ser o nosso cartão de visita. A gente chega nesse mundo sem nada e parte desse mundo sem nada. E se deixar muita coisa, ou alguma coisa a mais, e não organizar esse restante, vai dividir a família por causa das coisas. Então, nós temos que nos encontrar com a humildade. A pandemia não escolhe ninguém. Ninguém. A Covid não está escolhendo ninguém. Está aí, está próximo de alguém, contaminado, vai se tratar. Para todas as raças, para todas as religiões, para todas as classes sociais, econômicas, não há distinção nenhuma. E, Frei, tu falas em amor e na paciência, em não ter paciência, ter pressa, me vem à mente a palavra tempo, né? Eu acho que a pandemia também tem provocado as pessoas a se encontrarem com os seus tempos, a sua organização do dia. Inclusive, algo que nós não estávamos mais acostumados a fazer, que é o tempo de não fazer nada. Sabe Sim. aquele ócio? Porque era tanta correria, deslocamento para trabalho, escola, e hoje a gente consegue levantar, tomar um café da manhã e já senta para trabalhar. E depois faz o almoço, e daqui um pouco termina de trabalhar e está com um tempo livre. E as pessoas não estavam mais habituadas a ter tempo livre. E o que se faz no tempo livre? Quais pensamentos vêm à mente? Por isso que Domenico Di Maso, um italiano, ele fala do ócio criativo. O não fazer nada, mas não por estar aí cheio de preguiça. O não fazer aquilo que comumente você faz para poder deixar a criatividade vir. Olha, quando a gente sai de férias, os primeiros dias muito cansado, vai desligando, tem que desligar. Quase um tédio, né? É um tédio também. Aí começa o período que tu começa a ver, chegam umas ideias, e aí tu diz, meu Deus, tem que voltar. Mas porque o ser humano é de uma capacidade de se refazer incrível. E como a gente estava numa velocidade muito grande, muitas pessoas não percebiam mais a natureza, o meio ambiente, essas manifestações todas, né? A alegria de uma estação, olha que bacana a questão das estações, eu acho bonito isso, mesmo que cada um tenha a sua preferência, mas olha que dinamismo que dá para a vida e que disposição que a vida tem nas diferentes estações. Então, nós tivemos que ficar em casa. Se estávamos a 80, 90, nós baixamos para 30, 20 de velocidade. Logo, é preciso se encontrar consigo mesmo. Tiago, eu acho que a maior dificuldade da pandemia
é a gente não querer se encontrar com a gente mesmo. Então, com essa necessidade. E nós precisamos disso, até porque dentro de nós tem algo que nos pede um pouco mais de harmonia, um pouco mais de leveza, menos tensão, não compre briga por qualquer coisa. E se tiver que falar, trocar de ideias, vamos trocar, mas no final, nós somos todos da mesma espécie. Amanhã eu não estou mais aqui. Nós não vamos mais estar aqui. Então, passar por esse mundo tem uma responsabilidade. E aonde que a vida ganha um formato melhor? Dentro de casa. E quando a gente sai de casa, a gente leva a casa junto. Se em casa tu é organizado, se tu estende a tua toalha de banho, no teu trabalho tu vai ser assim. Se é lá com a enxada, tu vai cuidar, tu vai gostar. A minha mãe, quando completou 70 anos, a gente deu para ela uma enxada, ou melhor, a gente deu uma correntinha de ouro bonita, mas ela disse assim, mas eu queria era uma enxada. Ela gostou da correntinha, mas ela queria uma enxada, nós compramos a enxada também para ela. Por quê? Porque ela queria ver as roças limpas. Então, voltar para a família, ter mais tempo, ter mais paciência, é uma questão de qualidade de vida. Que a qualidade de vida não depende daquilo que tu pode comprar. Claro que comprar é uma coisa boa. Claro que ter recursos é ótimo. Mas, pessoal, tem um limite para tudo? Tem um limite para tudo. Eu me preocupo com as casas onde as crianças não têm mais lugar para botar os brinquedos. E na hora de se desfazer de um, então nós temos que cuidar para que não tenha esse apego, e nós temos que nos desapegar. Muito, 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 muito. Viver leve, isto é, eu tenho as coisas, eu tenho que administrar o que eu tenho, é justo, é uma necessidade. Se eu não aumento os ganhos, eu tenho que diminuir os gastos. Isso aí é a administração de base para todo mundo. Agora, eu tenho que ter um sentido dentro de mim. E hoje a palavra que está em alta, que a gente usa, é propósito. Qual é o teu propósito de vida? Qual é o teu propósito? Isto é, o que te faz viver? Eu sou do trabalho. Sim. Pessoal, sábado de noite, eu fui numa família que tem tudo. Imagina, eles têm 3 prédios, uma casa enorme, estão fazendo a outra casa porque querem morar numa casa que vai ocupar 5 terrenos. Tem mais terrenos, coisa assim. Nossa, eu fui lá porque o marido disse, eu quero salvar minha família. Mas pensa, pessoas de 50 anos, nem isso. O que o filho de 18 anos falou, eu estou cansado de ouvir vocês brigando. Eu estou cansado de ter que dizer para os meus amigos que está tudo bem lá em casa e não está. Nossa, e ele, num determinado momento, ele chamava o pai pelo nome e a mãe pelo nome. Daí eu perguntei, tu chama sempre assim? Eu chamo eles assim quando eles estão vivendo como se não fossem meus pais. Porque quando eles estão brigando, eu não sinto que eles são meus pais. E aí o pai disse, eu só trabalhei e eu não vi minha família acontecer. E dentro disso que tu trazes, nós até recebemos uma pergunta aqui da Ivane Fávero. Abração, Ivane, estava com a gente na semana retrasada com o Daniel falando sobre turismo, né? Dentro dessa questão da gente começar primeiro a ter o ócio, entender o ócio, não sofrer com o tédio, aceitar o ócio, compreender o valor de parar para pensar um pouco mais, e dentro dessas novas rotinas, inclusive a posição solar ou as sombras que os móveis fazem dentro da nossa casa durante o dia, que a gente não sabia, porque nunca estava em casa, né? E a gente começa a contemplar essas coisas, Frei, sabe?
A hora que tem que fechar a cortina porque vai bater sol no computador, a hora que ela pode ficar aberta, aonde eu vou trabalhar de manhã, onde eu vou trabalhar à tarde dentro de casa porque é melhor em função do sol ou do barulho do vizinho. Então, ninguém mais estava acostumado a conviver com isso. Sim. E entra também a questão da ressignificação do papel dos pais. Sim. Os pais hoje, inclusive a gente ouvia muito aquela expressão, a família educa e a escola ensina, como se as coisas fossem distintas, separadas uma da outra, e não, a família educa e reforça o ensino escolar, e a escola ensina e reforça a educação familiar. E hoje os pais estão conseguindo participar mais, com dificuldade, com certeza, sim, muitas sim. dificuldades, mas nós precisamos nos encontrar também como pais novamente, porque os filhos querem esse convívio conosco. E a Ivana coloca uma questão em relação ao novo normal, se ele vai se consolidar em algumas questões, ou assim que a pandemia for controlada, a gente corre riscos de voltar ao velho normal. Estava falando agora dos gastos, Frei. Muitas famílias repensaram muito seus gastos e estão conseguindo hoje conviver com menos ou com um consumo mais consciente. Quando isso tudo passar, as pessoas voltarão a ter consumos desenfreados ou voltarão a ser consumidores mais conscientes do que eram antes da pandemia? Eu, por natureza, sou otimista. E também porque eu tenho também a experiência de sala de aula. E aí a gente começa o semestre com o aluno num patamar e claro que o professor tem toda uma responsabilidade e que tu vai seguindo, galgando degraus, para que no final do semestre a gente possa avaliar como é que ele estava. Por isso que o trabalhinho do primeiro dia de aula eu guardo comigo. Eu recolho e guardo comigo, porque no último dia de aula eu devolvo o trabalhinho. Tá, e agora então vamos conversar sobre isso. E é uma vamos alegria, conversar. né? Aí tu te dá por conta de que tem mudança. Respondendo a pergunta, eu acredito numa nova consciência. Quando eu digo nova consciência, a gente sempre tem que pensar assim, ó, a liberdade humana, ela vai te deixar avançar ou ela vai também te atrasar, dependendo como se utiliza a liberdade. Agora, nunca a gente tinha levado um susto tão grande, ao menos neste século. Nós não levamos, nunca tínhamos experimentado algo tão forte, que sacudiu todo mundo ao mesmo tempo, a humanidade toda. E olha só, essa sacudida, ela também nos deu uma noção de medo. O medo não deve te encolher. O medo deve te fazer aprender. Eu tenho que aprender. Então, eu acredito numa nova consciência. Por quê? Nós estamos... eu falo pelos projetos sociais. Pessoal, se eu pudesse até passar para vocês, não sei se o que uma pessoa me mandou de gravação hoje, uma pessoa que ajudou e que eu peguei e agradeci, mandei um áudio e agradeci, e a pessoa, será que eu colocando aqui se ouvem? É uma questão de segundo. Vamos testar, Frei, acho que lá. Dá para ouvir com certeza. E a pessoa é um empresário, mas e aí eu agradeci e olha o que ele disse. Vamos escutar o que ele disse. Frei Jaime, quero parabenizar Dá para ouvir? O trabalho que o senhor faz junto com toda a equipe do Mão Amiga, ajudando muita gente e muitas famílias. Quanto à doação das cestas que fizemos, eu preciso agradecer a Deus por ter saúde, por ter uma família que me apoia, por ter um lar, uma boa cama para dormir, por ter a oportunidade de poder ajudar. Frei Jaime,
Quem precisa agradecer sou eu. Muito obrigado, parabéns e um abraço para o senhor e toda a equipe. Pessoal, quando eu recebi isso, eu partilhei com o grupo, porque eu disse, olha só, a pessoa deu um valor significativo em cestas básicas. Eu agradeço e ele diz, não, quem precisa agradecer sou eu. Vamos perguntar assim, ó, essa pessoa vai voltar a ser fechada, pensando só em si? Não. As pessoas, eu estou cuidando, nós estamos fazendo um trabalho de visitar, mandar um cartão e eu escrevo à mão para quem está doando. Pessoal, eles dizem mais ou menos isso. Não agradeça, eu estou feliz. Eu estou muito feliz por ter ajudado. Então, eu penso numa nova cultura. Numa nova cultura. Depois, se eu estou experimentando o fracasso econômico, minha fonte de renda diminuiu sensivelmente, eu vou saber cuidar mais. Por quê? Porque a pandemia não avisou que ia chegar. Me pegou com um monte de débitos, um monte de carnês, hoje não tem mais carnê, mas eu devia para um, para outro, o cartão com tantas coisas penduradas. Então, não é só uma pandemia saúde. E aí entra a questão da empatia também, porque até então não sentia-se a dor daqueles que tinham necessidade, porque Sim. Muitas pessoas não sentiam a mesma necessidade. Falando em método, em solidariedade, que aliás tem aumentado muito no Brasil com a pandemia, o que é um bom sinal, e tu toca nesse assunto agora, linkando essa pergunta da Ivane, a gente olha para a crise e tu compartilhaste um texto comigo na semana passada que fala justamente do vamos sair melhor dessa crise, e isso passa por 4 comportamentos humanos. E o primeiro deles é o desenvolvimento solidário, que é isso que tu acabas de relatar. E os próximos 3 entra a questão da democratização da confiança, as relações de confiança entre as pessoas, entre os organismos, entre Estado e cidadão, entre patrão e funcionário, todas as relações, para que a gente tenha de fato a democratização de confiança, elas estão lastreadas, a democratização da solidariedade, elas estão lastreadas em confiança, porque eu preciso também confiar para o gesto de confiança. Entra a questão familiar, porque a plenitude humana, tu não pode ser pleno em família como pessoa, sabendo que há necessidades fisiológicas em outras pessoas na sociedade. E daí sim, por fim, a gente entra numa sociedade com visão transcendental, que é o ponto-chave da nossa conversa de hoje. Por isso que nós acreditamos que o novo normal, o Solon, nosso diretor executivo, usa uma expressão, e eu concordo com ele, muitas pessoas estão revendo comportamentos como membro de família, na questão profissional e também como consumidores ou na sociedade de forma geral. E as pessoas é que nem o trabalhinho do primeiro dia de aula. Todos vão entrar nesse barco? Não. Mas muitas pessoas estão entrando nesse barco, e quando todo o nosso estado de normalidade voltar, nós teremos um contingente grande de pessoas melhores também. Eu acredito muito nisso, Frei. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses 4 pontos. Já falou da solidariedade, a confiança, a família nós já falamos, e a sociedade transcendental. O que seria esses outros 2 pontos? Quando tu te permite uma reinvenção, isto é, uma colocação dos valores na sua hierarquia, também tu estás permitindo o quê? Um ato profundo de humanização. Então, para mim, a pandemia, ela está nos humanizando. Por quê? Porque a gente está vendo mais a família, estando mais com a família, a gente também está se solidarizando, nós estamos criando uma cultura até de simplicidade, porque a simplicidade te faz ver também a realidade dos outros, que depois, então, entra em empatia, assim por diante. Mas olha só, confiança.
Pessoal, muita gente desvalorizava o seu emprego. Quanta gente que falava mal do local onde trabalhava, da empresa onde trabalhava, da instituição a qual pertencia. Hoje, precisou tanta gente ficar sem emprego, ou ganhando 50% do seu salário, trabalhando também menos, mas assim, ó, tendo que se reinventar. Então, nós temos a experiência do que é ficar desempregado, e a gente vai pegar o emprego e vai valorizar. Então, vejam, e essa confiança deve ser... Eu tenho que confiar em mim, por primeiro, para depois desencadear a reciprocidade também, que o outro também possa confiar em mim. Então, vejam que são valores, nós estamos mexendo com valores essenciais, e o cenário que está proporcionando essa mexida é a família. Lá onde que tu é mais espontâneo, lá onde que tu diz até aquilo que não deveria dizer de vez em quando, é lá que tu vai ter que te recompor, refazer, retocar e assim por diante. Agora, no processo existencial, o que é a resiliência? Vamos ver, eu levei uma sacudida, eu estou com todo descabelado, resiliência é voltar ao estado anterior, com o cabelo bem arrumado, tal. Nós, nesse momento da história, talvez não seja propício pensar em resiliência. Seria a mesma coisa que pensar a borboleta voltando para o casulo. Nós não vamos voltar para um casulo que deixou de existir. Ele não é mais o nosso lugar. Por quê? Porque a gente abriu os horizontes. Porque o nosso coração, em um determinado momento, quase que disparou. Porque nós estamos numa realidade nova. Eu não tenho para onde voltar. Então, tem autores que dizem, ok, tu não vai fazer um processo de retorno, mas tu pode transcender este momento. Isto é, o que é o transcender? Vamos pegar um exemplo bem prático. Eu gosto da araucária, o pinheiro. Tu estás diante de um pinheiro, olha, a visão utilitarista poderia ser o quê? Pá! Derrubando esse pinheiro, dá para fazer tantas tábuas. Eu posso vender a tanto e vai me render tanto. Agora, olha a pessoa transcendente. Se é tão majestoso esse pinheiro, imagine como não é aquele que fez o pinheiro, aquele que criou. Então, pessoal, qual é o mote do nosso momento? Nós não temos um casulo para voltar, porque a gente já não é mais o mesmo. Nós vimos coisas que a gente não tinha visto. Nós experimentamos na pele coisas que nunca tínhamos experimentado. Então, eu não tenho condições de apagar tudo isso para voltar a um estágio anterior. Agora, nós temos condições de transcender. Transcender é sempre um ato positivo. É aquilo que os japoneses pensaram no Kaizen, a melhoria contínua, melhorias contínuas, né? O aperfeiçoamento, tu seguir, né? Tu ir adiante. Nós temos tudo para ir adiante. Por quê? Porque a vida é eu comigo mesmo, com aqueles que estão próximos, com o universo que nós chamamos casa comum, e com essa certeza, e aqui entra toda a dinâmica do cooperativismo, que nunca vai ter ganha um enquanto o outro perde, onde existir sempre ganha, ganha. Isto é, eu ganho, o outro também ganha. É um somatório. Então, tu não usa mais o ou isso ou aquilo. Isso e aquilo. Por quê? Porque aí entra todo o conceito de diversidade também. Frei, a gente faltam 10 minutos, a gente começa a se encaminhar para o encerramento dessa nossa live hoje. Acho que com essa tua fala, tu responde de forma magnífica o questionamento que a Ivani havia feito para nós. Tenho mais 2 perguntas que eu gostaria de fazer para o senhor ainda. Uma da Maíra
a Maíra Santiago e a Zaira Cabreira, as duas passaram duas perguntas com um sentido muito parecido, né? No início nós falamos sobre o líder educador, e a Zaira quer saber, na sua opinião, quais são as características dessa liderança educadora, e a Zaira, na mesma linha, questiona quais podem ser as atitudes dos líderes nesse momento de pandemia, onde as pessoas principalmente passam por medo, por angústia. Qual o comportamento mais adequado das lideranças nesse momento? Isso passa pelo exemplo, assim como nas famílias, dentro das organizações também. Quando fala de liderança, para mim, liderança tem um quadro bíblico incrível, que para mim é muito significativo. A última ceia. Jesus, o maior, se faz menor. Numa época onde que os servos tinham que servir os senhores, Jesus era o Senhor. E ele lavou os pés dos apóstolos. Então, para mim, liderança é serviço. Quem que se torna garçom numa festa de comunidade? Quem tem dentro de si a alegria de poder servir. O outro não, o outro vai sentar à mesa e ainda, mesmo sendo da mesma comunidade, ele vai reclamar no final, depois de ter comido bastante, ele vai dizer, faltou um pouco de sal na maionese. Então, vejam que a liderança é sempre uma inspiração, e liderança nós temos que pensar servir. E olha só, olha como a pandemia também está batendo firme na questão de liderança. Nós queríamos escolher pessoa-chefe, o chefe, que a presença dele causasse medo e a pessoa trabalhasse por medo do chefe. Agora nós muitos vamos trabalhar em casa. Para que serve o líder se ele não tem mais quem controlar? Se tu não vai mais bater cartão, tu não tem cartão ponto, né, relógio ponto, não tem mais isso, porque tu está em casa. Então, vejam só, comprometimento que vai me levar a resultado, as entregas. O que eu tenho que entregar? Eu tenho que entregar isso. Mas eu vou entregar porque eu estou com medo que estão me observando? Não, porque tu foste contratado para dar esses resultados. Sai do controle, né? E tu falaste antes em propósito, existe um psicólogo alemão, Frei Viktor Frankl, que fez um estudo e chegou à conclusão de que as pessoas que perpassam a vida em busca ou trabalhando por um propósito, chegam ao fim da vida contempladas ou realizadas muito mais do que aquelas que passaram a vida toda em busca de uma felicidade. Sim. Porque a felicidade a gente vai alcançar, inclusive com o servir, com essa questão da liderança, né? Sim. E liderança tem muito a ver também, nós estamos por passagens bíblicas, eu gosto sempre de lembrar da minha mãe, que disse que escolheu o meu nome, Tiago, por causa do livro do apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 22, que fala: sede, portanto, praticante de toda a palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, o líder ele precisa acreditar muito naquilo que ele fala e fazer aquilo que ele fala, porque é esse exemplo também que vai conduzir mais pessoas. Eu precisava mais uma hora contigo aqui agora. Eu só iria dizer assim, ó, em cima da colocação, da pergunta, do questionamento, para mim, liderança é serviço, e serviço supõe o quê? Só serve quem é humilde. Então, nesse momento da história, todos nós somos educadores, porque nós temos ao nosso redor pessoas, e o ato de educar tem a educação formal e a educação que vai sendo construída pelo teu testemunho de vida. São Francisco de Assis, quando ele dizia para os freis, olha aqui, ó, quer falar de Deus? Fala, mas de preferência, não use palavras. Para dizer o quê? Teu testemunho, tua vida, é o teu evangelho. É o evangelho
ser proclamado. Então, humildade e serviço, elas estão... Mas, por outro lado, a espiritualidade, ela se faz necessária para poder transcender, para descobrir que ser menor é ser maior. A Linéia botou um comentário aqui, Frei, que liderança é humildade. Eu acho que essa frase vai ser a frase que resume a nossa conversa de hoje. A Linéia foi muito feliz. Essa liderança inspiradora, algo que significa servir, é humildade. E não existe como servir sem humildade. Sim. Qual é a admiração que a gente tem das pessoas que a gente conhece? Nossa, aquele cara tem muita coisa, mas olha que humilde que ele falou até comigo. Nós estamos sedentos de humildade. Tomara que a pandemia nos ensine a sermos humildes. Frei, em 15 segundos, nós temos 2 minutos ainda. Eu vou usar 1 minuto para o encerramento. Em 15 segundos, explica para todo mundo que pegou papel e caneta no início da live o que fazer com essas palavras que anotaram, e depois eu quero uma pergunta, uma consideração final. Tá, olha só, peguem de todas essas palavras, coloquem no centro a palavra principal e façam surgir dessas palavras as flechinhas que desencadeiem o quê? Talvez, olha, uma palavra bonita, felicidade, propósito, realização, alguma coisa assim. Vocês vão estar visualizando, tentem visualizar, e olha aqui, ó, depois façam umas trocas disso, façam um print aí, batam uma foto, mandem no grupo, para ver assim, ó, o que ficou de hoje e que eu quero colocar na minha bagagem, não para que os outros digam, nossa, como eu sou inteligente, como ele é inteligente. Não, para que eu possa acrescentar algo nessa hora que nós estivemos juntos. E vou fazer até um convite, Frei. Façam bota a palavra principal e faça a conexão com as outras palavras. E pode, inclusive, quem se sentir à vontade, postar no nosso Instagram ou no Facebook da cooperativa, deixar esse comentário registrado desse momento como se fosse uma grande aula. Uma pergunta final, Frei, que eu recebi da Giovanna Pistorello, tua ex-aluna. Tu celebrou o matrimônio dela também. Querida. E ela me mandou uma pergunta nesse momento de turbilhão de emoções. Gratidão pela vida, saúde, família, emprego. Ao mesmo tempo, angústia, ansiedade, medo. Como focar nos sentimentos mais positivos e mais relevantes e traduzir eles em ações diárias e propositivas? Eu acho que nós temos que aprender a nos conhecendo, aprender a administrar esses sentimentos. Se o medo é forte, qual é o combate do medo? A fé, a confiança. Se eu tenho insegurança em relação ao material, eu tenho que me recompor no sentido, não, mas eu sou capaz. Então, vejam, no meio de tudo isso, eu diria, tenham fé. Fé na vida, mas também olhem para cima, para o infinito, porque é de lá que vem muitas bênçãos. Muitas bênçãos. Muito, muito, muito obrigado. Como prometido, a Aline, no início dessa live, antes da abertura, me contou que hoje no Brasil existem 9.370.000 pessoas com problemas auditivos parciais ou surdez plena. 24% da população tem alguma deficiência e nós precisamos incluir também essas pessoas de todas as formas. Então, eu amo você, I love you. Esse gesto aqui é um gesto universal. Que cada um que nos assiste nesse momento e acredita de fato que através do amor, que é o que resta no fim de tudo, possa também levar solidariedade, confiança, humildade, amor para a sociedade como um todo. E nós esperamos todos vocês na próxima quarta-feira, às 19h30, novamente,